Meu nome é Clarice Ismério, eu sou historiadora e eu trabalho no Centro Universitário da Região da Campanha, URCAMP, há 15 anos, que se localiza na cidade de Bagé. Nesse centro universitário, eu desenvolvi o projeto Sarau Noturno, que veio a partir de uma pesquisa de arte cemiterial desenvolvida no cemitério da Santa Casa de Caridade. O que ocorre? Quando nós iniciamos a pesquisa, nós observamos que muitos colegas nossos não entendiam essa questão de nós buscarmos o conhecimento através da arte cemiterial, ou explicar a história através da arte cemiterial. Então, nosso intuito foi criar um evento, né, a partir da metodologia da educação patrimonial, para que fizesse com que a população de Bagé, os nossos colegas e os acadêmicos em geral, vissem o cemitério com outros olhos, observassem que ali também é um espaço cultural, é um espaço cênico e também são arquivos, né? Que cada túmulo, cada mausoléu é um arquivo cheio de evidências. Então, nós criamos o Sarau Noturno, que é um evento cultural, é uma teatralização da história de Bagé, misturando com algumas personalidades da literatura universal. Então, é um evento que agora, esse ano, nós fazemos 13 anos, né? Temos várias publicações e vários acadêmicos já passaram, né? Então, ele faz parte dos eventos culturais da nossa instituição. Então, eu tenho um apoio muito grande da minha instituição sobre esse evento e uma valorização muito grande, né? Principalmente os colegas alguns que tinham uma visão, porque não conheciam, hoje valorizam e realmente o sarau virou uma referência. E isso é muito importante para que a gente mostre que a arte cemiterial, a história sob a perspectiva da arte cemiterial, apareça cada vez mais. Então, a minha pesquisa de mestrado era sobre a questão de gênero, mas como eu fui aluna do professor R. Bellomo, né, uma pessoa fantástica, né, fui aluna no período da PUC, na minha graduação, a questão cemiterial já ficou e veio para essa pesquisa, até gerou o capítulo 2 da minha dissertação e depois do livro. Por quê? Porque o cemitério, ele é uma cidade, né? E ali se expressa tudo que passa na comunidade. Então, e como as representações femininas são muito comuns no cemitério, até pela própria influência positivista, na questão da rainha do lar e o anjo tutelar, isso se expressa na arte cemiterial a partir das carpideiras e a partir de todas as alegorias. Então, as mulheres passam a ser guardiãs da memória e das manifestações cemiteriais, de toda a história em si. Então, por isso que eu comecei a me aproximar. Quando eu vim para Bagé, eu não tinha o curso de História, agora nós temos, né? Eu estou no momento como coordenadora do curso de História. O que ocorre? Nós começamos a desenvolver uma pesquisa, porque o cemitério é belíssimo, né? Ele tem uma estrutura fantástica. E achamos essa necessidade de sensibilizar a comunidade. Na época também a Elaine Tonini desenvolvia um trabalho belíssimo, né? Nós conversamos muito e ela contribuiu também. Então, foi justamente isso, um novo olhar, né? Um olhar sobre o patrimônio de Bagé, e a partir daí veio, né, uma pesquisa que antes eu tinha feito como um complementar à minha dissertação. Hoje é uma das pesquisas muito fortes minhas e por a qual eu sou conhecida também. Bom, a minha maior referência, claro, o Valadares, né, que iniciou todas essas pesquisas no Brasil, o professor R. Bellomo, que não tem como a gente não contagiar pela questão da arte cemiterial por ele, a Maria Elísia, que eu vim conhecer quando eu participava dos eventos da rede, né? É fantástica. Eu já acompanhava o trabalho dela e vinha conhecer posteriormente, né? O meu orientador da graduação, o professor Arnoldo Dobelstein, e claro, né, a Felipe Herrier, com a História da Morte.
Então, assim, Michel Vauvel também, sobre a questão das representações simbólicas, né, são as referências mais fortes na perspectiva da arte cemiterial. E, claro, eu trabalho muito também com a composição junguiana, da questão dos arquétipos e as representações simbólicas, com a ajuda do Bourdieu. A questão da reflexão sobre a arte cemiterial, ou sobre a vivência, né, da morte a partir da arte cemiterial e das representações simbólicas cemiteriais é extremamente importante. No caso, a minha pesquisa se baseia na preservação do patrimônio. Esse patrimônio belíssimo que existe nos cemitérios e que serve de referência, né, para as comunidades. No, a comunidade de Bagé, aqui, num período anterior a essa pesquisa, muitos não tinham essa reflexão. Até hoje, muitas pessoas que chegam no curso de História, ou em outros cursos da nossa instituição, porque como o Sarau é um evento cultural, hoje participam alunos de todos os cursos da nossa instituição. Então, eles acabam entrando pela curiosidade e também por se sensibilizar. E, no momento, nós estamos reescrevendo o livro do Sarau e até muitos alunos da arquitetura, psicologia, nutrição, fisioterapia, direito estão participando, além dos da história, né, estão participando desse projeto. Então, eles veem um momento de refletir sobre uma outra questão, sobre a morte, né, porque é a nossa única certeza, e também sobre o espaçamento do cemitério e as representações do cemitério, porque o cemitério é a cidade dos mortos, né? Tudo que acontece na cidade dos vivos fica refletido ali. E essas evidências vão ficando. Então, por isso que ele se torna um grande acervo histórico e, da mesma forma, uma maneira de se perceber a questão social, antropológica, ou seja, tudo o que acontecia no passado e é refletido hoje também, né? Todas as tendências. Bom, a ABEC, eu tive um convite, né, da Maria Elísia, num evento da rede, porque eu já participava dos eventos da rede, e da Elisiana posteriormente. O que aconteceu? Eu admirava muito o trabalho da ABEC e ainda não tinha me associado. Até a Elaine Tonini dizia, Clarice, tu tens que entrar para a ABEC, mas foi um momento assim que nós estávamos numa reestruturação da nossa instituição, a Urcamp, né, aqui na região, e nós estávamos concentrando esforços aqui. Aí, no Uruguai, no evento da rede, né, aí eu conheci a Elisiana, né, pessoalmente, mas falei para ela que já conhecia o trabalho, e eu me associei, e agora sim, o que eu acredito? Eu acredito que a BEC tem um trabalho fundamental em levar essa questão da arte cemiterial e agregar. O que eu observo é essa agregação, esse acolhimento desses profissionais e levar uma cientificidade e uma credibilidade para essa área. Então, quando eu estive no primeiro evento, né, que foi de Porto Alegre, realmente eu tive essa certeza cada vez mais. E eu já era fã e estou muito mais fã. E claro, né, esse acolhimento que eu tive foi extremamente gostoso, a valorização do trabalho, e como eu disse, antes estava em carreira solo, a carreira solo sempre é mais difícil, e quando tu está entre teus pares e os iguais, tu te fortifica, né, porque uma andorinha só não faz verão. Então agora, né, a coisa é muito mais, a união faz a força. A minha história de cemitério preferida, eu poderia dizer tantas, mas tem uma que é específica aqui do cemitério de Bagé, porque nós temos o Neto, né, o general Neto, que lutou na Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai, que tinha um inimigo de guerra, que era o Visconde de Cerro Alegre. No período da Revolução Farroupilha, o Neto ganhou a batalha e aprisionou ele, né? Que na época foi uma desonra, né? E tudo mais, dentro da questão militar. E, por ironia do destino, os dois estão lado a lado na morte, né? Os túmulos deles são próximos. Tanto que no Sarau Noturno a gente revive estilizado, né? Essa guerra entre eles. Nós colocamos uma luta de espadas entre os dois,
E, claro, né, o Visconde perde, né, que é o que aconteceu na batalha, né, e é um dos pontos altos da nossa representação. Então, é essa a minha história, né, preferida no cemitério. Bom, eu poderia dizer o Père Lachaise, poderia dizer o de Porto Alegre, que foi os dois cemitérios que foi minha inspiração, mas o cemitério que me sensibilizou e me atraiu foi o cemitério aqui de Bagé, porque aí eu me descobri pesquisadora cemiterial, aí eu me descobri, realmente tive que assumir esse lado. Então, para mim, ele é meu cemitério preferido, porque o acervo dele é riquíssimo, a história dele é fantástica, e ele me acolheu e deu toda essa pesquisa, me permitiu fazer o sarau, e ele é apaixonante, né? Eu até convido todos, né? O dia que puderem assistir o sarau noturno, nós iremos esperar e conhecer o nosso acervo. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a ABEC, esse apoio, esse acolhimento, e de estar aqui falando um pouquinho do sarau noturno, que agora vai ter uma apresentação digital que nós vamos disponibilizar também através das redes da ABEC, a nossa apresentação. Então, convido a todos a conhecer o Sarau Noturno, né? Esse evento cultural que é realizado no cemitério da Santa Casa de Bagé, e vai fazer a sua primeira apresentação, né, em tempos de pandemia, digital. Até lá!